Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição diária, hoje, segunda-feira, dando continuidade ao estudo da lição dessa semana, que tem como tema o testemunho de Jesus Cristo é superior ao testemunho de João Batista e de todos os homens, né? O próprio Cristo diz isso no final do capítulo 5, que é o alvo aí do nosso exame, né? Da nossa meditação nesta semana. A pergunta 3 nos traz aqui um questionamento para nós compreendermos esse contexto em que Jesus diz que o seu testemunho é maior. A terceira pergunta traz aqui o seguinte questionamento: o que deveriam fazer os judeus para terem um vívido testemunho, um testemunho vivo, verdadeiro, né? Um testemunho eficaz para que o nome de Deus pudesse ser glorificado na vida deles? João 5,40, Jesus Cristo diz a eles, Jesus Cristo ensina a eles assim: mas vocês não quereis vir a mim para terdes vida. O testemunho de Jesus Cristo era superior ao de João Batista e dos demais, e o testemunho de João Batista era superior aos dos judeus, dos fariseus, dos grandes líderes religiosos, dos grandes teólogos daquela época, porque João Batista, ele se dirigiu a Cristo com um coração humilde, dizendo que era inferior, que só batizava com água, mas Jesus Cristo era superior a ele e ia batizar com o Espírito Santo com fogo. João Batista disse que não era o Messias, ele era o Messias. João Batista disse que era apenas um servo dele, como um amigo que guarda a noiva para o seu amigo intacta, conserva a sua noiva, a noiva do seu amigo, sob os seus cuidados, mantendo a virgem protegida, purificada, para entregar com toda alegria ao seu amigo. Esse é o testemunho de João Batista, lindíssimo, por sinal, mostrando a sua submissão, que era um servo do Messias, né? E que realmente ia ele, ao ponto de declarar a plenos pulmões: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que o testemunho poderoso de João Batista. Agora, o testemunho que os fariseus davam, na verdade era um contra-testemunho, era um antitestemunho, porque era contrário à vontade de Deus. O testemunho que eles davam era um testemunho de homem pecador, de homem equivocado, de homem ganancioso, de religiosos cobiçosos. O testemunho deles era um testemunho da carne, não era um testemunho do Espírito. E aí, para que eles pudessem ter vida espiritual, para que eles pudessem ter a verdadeira vida, porque a verdadeira vida, ela é composta ela é vivida com aqueles dons espirituais, né? O espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de compreensão, né? Então, os fariseus não viviam a verdadeira vida da qual Cristo falava, né? Que é a vida espiritual, não a vida carnal. A verdadeira vida não é aquela vida em que o homem mora numa mansão riquíssima, com muitos serviçais trabalhando para ele, para que ele não sinta falta de nada. Não é aquele que se senta à beira de uma linda piscina, num jardim florido, o mais belo jardim do mundo, e ao redor dele mesas, né, repleta das mais deliciosas comidas, frutas, né, as belas, né, bela aos olhos e saborosas ao paladar. Isso não é a verdadeira vida da qual Cristo falou. Isto é uma boa vida, sim, é uma vida deliciosa para a carne, mas nem sempre para o espírito. Porque se assim fosse, se isso fosse uma verdade, bilionários que têm tudo isso que eu estou dizendo aqui, não teria depressão,
não vivia com depressão, não vivia com medo da morte, fazendo milhares de plásticas no rosto e tentando adiar a velhice, tentando encontrar o elixir da juventude a todo momento. Então isso não é uma verdade. A verdade clara que a gente sempre vai verificar, que não passa, que não há contradição, é aquela verdade que Cristo prega. A verdadeira vida, que ele dá testemunho, é a vida no Espírito. E só ele poderia batizar com o Espírito e com fogo. E ele está dizendo isso. A vida que vocês levam aí, no Sinédrio, como religiosos, achando que são os donos da verdade, não é a verdadeira vida. Venham a mim, porque vocês só vão encontrar a vida através de mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta pela qual vocês podem encontrar a vida. Tem que passar por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Vocês têm que vir a mim. Eu sou o bom pastor. Então, esse era o testemunho belíssimo que Cristo estava dizendo, mas aos ouvidos daqueles homens que não davam bom testemunho do poder, da glória de Deus, da verdade de Deus, aos olhos deles, essa fala de Cristo não passava de uma afronta. Porque na cabeça deles, eles entendiam assim: só quem pode dar a vida é Deus, o Pai, e estava a verdade. Isso era uma verdade, né? Só Deus, o Pai, pode dar a vida através de Cristo. Não tem outra. Essa era uma verdade, mas essa verdade na boca deles era da boca para fora. Então, na verdade, eles queriam dizer assim: só quem pode dar a vida é Deus. E Deus só pode dar a vida à humanidade através de nós, os sacerdotes, de nós, os oráculos de Deus, de nós, o povo especial. Né? Nós fomos postos aqui por Deus para sermos superiores a vocês. Vocês não recebem nada se não for através. Vocês estão proibidos de acessar a Deus se não for através da gente. Parece que havia esse tipo de espírito, né? A gente sente na fala deles, a gente sente na forma como eles enfrentam a Cristo, né? Apesar de tantos milagres potentosos, eles enfrentam a Cristo, não querem reconhecer aquilo que é uma verdade patente que estão diante dos olhos deles. E Cristo, quando fala como sempre, sem medo, com muita coragem, sem esconder nada de ninguém. Ele diz sem medo: olha, se vocês não vierem a mim, vocês não vão ter a verdadeira vida. Continuando, amados irmãos, vamos então para a quarta pergunta, dando continuidade à lição de hoje, da segunda-feira. Vamos refletir nesse seguinte questionamento: que diferença havia entre os testemunhos de Jesus Cristo, o testemunho que Jesus Cristo dava, e o testemunho que os judeus, que os fariseus, que a liderança dos judeus davam? João, no capítulo 5 de João, versículo 41 e 42, Jesus diz assim, Cristo fala: eu não recebo glória da parte dos homens, mas bem vos conheço, que não tende em vós o amor de Deus. E agora Cristo partiu agora para um julgamento muito duro contra eles, né? Em outras palavras, Cristo está dizendo assim, para os líderes religiosos, né? Falando aos representantes deles, obviamente, mas mandando um recado para aqueles, né, que enviaram aqueles homens para estar perturbando a vida de Jesus Cristo. E Cristo diz claramente: olha, eu conheço vocês muito bem. Eu não conheço superficialmente, não. Eu conheço vocês muito bem, né? No coração de vocês não há o amor de Deus. Vocês não têm o amor de Deus. Olha aqui, isso deveria soar como uma acusação muito dura. Porque isso era uma desmoralização dos líderes religiosos diante do povo. E isso era que perturbava a cabeça dos líderes religiosos. Isso fazia com que eles tivessem cada vez mais muito ódio de Jesus Cristo. Para que, até planejando, né, o tempo todo, tirar a vida de Jesus Cristo.
Porque é uma fala como essa aqui, é uma fala duríssima. Vocês são hipócritas. Vocês só são carcaça, vocês só são um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado, ou pintado, caiado quer dizer pintado. Caiar significa pegar um cal branco, que não é uma tinta bruta, né? O cal branco não é nem uma tinta, você mistura com água e fica aquele caldo branco, né? E aí você pinta, com um pincel você pinta as paredes, fica bem branquinho ali, né? Aquele cal ali, inclusive que é muito higiênico, né? Quando você põe o cal, até as formigas não passam ali na parede, é muito higiênico. Então eles por fora, e o cal era muito branco, né? A tinta feita do caulim, do calcário, né? Do cal em si mesmo. Então eles pintavam ali os sepulcros bem branquinhos, ficava bem branquinho por fora, mas por dentro havia um corpo em decomposição, uma fedentina, uma podridão, uma escuridão moral, uma escuridão espiritual ali, lugar de morte, né? Pois bem, aí Cristo disse que eles eram assim, eles eram como sepulcro caiado, dentro deles não havia o amor de Deus, que amor tem a ver com luz, com vida, com verdade, com liberdade. O amor tem a ver com isso, é a base, né? O alicerce de tudo isso. E quando Cristo diz, eu conheço vocês muito bem, vocês não têm o amor de Deus em vocês. Não tem. E aí ele conclui porque ele diz isso. Preste atenção, se vocês não têm o amor dentro de Deus em vocês, vocês não são humildes, porque Deus, a essência de Deus, o amor de Deus, é da humildade. Porque não tem ninguém como Deus, sendo quem Ele é, o Todo-Poderoso, que abriu a sua boca e com sua voz criou todas as coisas, né? Tão humilde de chegar e dar o primeiro passo em direção ao homem que não é nada, o homem é pó, é poeira, para se reconciliar com o homem como se Deus tivesse errado. Olha só, como é que Deus nos amou primeiro ao ponto de dar o primeiro passo para a reconciliação, nos procurar se Ele não errou. Quem errou foi a gente. Se Ele é grande demais e a gente é pequeno demais. Se a gente nunca parou para pensar no tamanho da humildade de Deus, a gente deve fazer isso, porque Ele é a essência de toda humildade. O filho herda essa coisa moral, esse caráter do pai, né? Essa humildade. E quando Cristo diz que dentro deles não havia o amor de Deus, Ele está dizendo assim, vocês não são humildes. Vocês não são espirituais. Sabe por quê? Porque vocês recebem glória um dos outros. Agora, eu não recebo glória de homens. Porque se eu recebesse glórias de homens, eu seria dependente dos homens. Eu viveria para agradar os homens. Eu falaria as palavras que os homens querem ouvir para poder receber deles em troca um elogio, né? Para ouvir deles. Você é muito inteligente. Você é um teólogo muito preparado, você escreve muito bem, você fala de uma forma bem concatenada, você é muito eloquente, você é sábio. Olha, 99,99999, e aí, bota reticência aí, 99,999 reticências por cento dos homens religiosos que hoje há no mundo, os grandes pastores, estão em busca disso. Estão em busca de agradar pessoas. Hoje, se você olhar nos canais de YouTube, de 100 canais do YouTube que você vai ver lá, você vai ver homens fazendo pregações como se fossem sábios, trazendo curiosidades, recortando parte de versos bíblicos e ali discorrer com excelente vocabulário, só bobagem, não edifica ninguém, mas ele precisa discorrer para dizer, eu escrevo muito bem, o meu raciocínio lógico, a minha inteligência carnal é muito poderosa. Agora faz isso para quê? Para que o texto, o povo diga assim, belo texto, excelente mensagem, você é preparado, você é sábio. Tem muita gente fazendo isso. E pouca gente, sem também nenhum discernimento, com o mesmo espírito desgraçado dos fariseus, que não tem discernimento, que continuam adorando esses ídolos.
não fazendo a vontade de Deus. Muita gente sem esse discernimento, porque as pessoas escutam tudo e julgam as coisas pela lógica e não pelo Espírito, como manda a Bíblia em 1 João 4:1. Não é? Lá diz bem claro que nós devemos julgar os espíritos, provai os espíritos. Infelizmente, muita gente tem dito amém para muita gente e para muita coisa, porque não consegue enxergar esse princípio, que os homens estão buscando glória dos homens, elogios. É muita gente buscando curtida no canal do YouTube, porque quer dinheiro, a glória dos homens, porque quer louvor, a glória dos homens, porque quer elogio, a glória dos homens. Aí Cristo fala, não recebo disso de você. É por isso que eu não tenho nada a ver com esse mundo, porque eu não vivo para receber isso. Olha a força da palavra de Cristo, como ela é profunda. Olha a mensagem implícita que está na fala de Cristo, como ela é profunda. Nós precisamos dar uma mergulhada nessa profundidade, para que nós não nos incorramos nesse mesmo pecado, o pecado dos líderes religiosos de antigamente. Que o Senhor nos livre dessa maldade, que o Senhor nos dê discernimento, para que em tudo nós busquemos ser como Cristo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.